A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado realizou uma audiência pública sobre a denúncia de fraude nas inserções de rádio durante a campanha presidencial. Na manhã desta quarta-feira, o convidado foi Fábio Weingarten, um dos coordenadores da campanha eleitoral de Jair Bolsonaro. Segundo ele, houve um prejuízo de quase 40 milhões de reais causados pelas inserções de rádio que não foram ao ar. Ao todo, deixaram de ser veiculadas 1.200.000 inserções. Weingarten também apontou falhas do processo, coordenado pelo TSE. Acompanhe um trecho. Então a gente tem alguns buracos negros de não veiculação, de veiculação em faixas horárias não equivalentes e material veiculado errado, senador. A campanha tem tudo isso. Dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Ana, quando a campanha do Bolsonaro denunciou essas irregularidades, o TSE informou que caberia ao partido auditar as inserções. No entanto, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ordenou que os denunciantes fossem investigados, alegando suposto desvio de finalidade dos recursos partidários. Esse seria mais um exemplo em que o cidadão busca amparo na lei, na justiça, e a justiça de alguma forma se volta contra ele, porque os autores do pedido acabaram incluídos no inquérito das fake news para serem investigados. Paula, vamos falar então sem filtro algum. O golpe já foi dado. Essa é a verdade. O golpe já foi dado. Como o deputado Marcel Vanhatten disse hoje, a ruptura já está consolidada. Se nós temos uma corte eleitoral que existe especificamente para olhar assuntos relacionados às eleições, e essa corte não olha assuntos relacionados às eleições, simplesmente não gosto de você, então você aplicou má fé. Não, eu tenho uma preferência política por você, então eu vou ter uma certa benevolência a respeito dos pedidos que você venha fazer à corte. A verdade é essa, Paula. A ruptura já está consolidada, o golpe já foi dado. E hoje fica muito claro que o TSE, ele nada mais é do que um puxadinho do STF. E nós sabemos muito bem, né, a própria revista Oeste tem uma matéria com mais de 123, 125 ações que o STF interferiu no Executivo nos últimos 2, 3 anos. Ou seja, durante as eleições, houve uma preferência política em relação ao caminho à eleição presidencial e houve essa preferência política nas mãos aí daqueles que deveriam apenas olhar a nossa Constituição, ser uma corte constitucional, uma corte ativista, uma corte militante, uma corte política. E aí é como se você vai à delegacia, você diz, olha, senhor delegado, senhor policial, eu acho que houve um crime na minha casa. Eu cheguei na minha casa e havia um cadáver na minha casa e sangue, eu estou atônito e eu vim aqui para que o senhor me ajude. E o policial responde, não, olha, tudo bem, mas eu acho que você tem que ser investigado a partir de agora. E em 24 horas o policial já decide que você é o culpado. Então, Paula, é muito difícil nós apelarmos para quem, né? Nós apelarmos para a Constituição, porque a Constituição ela não existe mais no Brasil. Por isso que agora eu vou insistir exatamente nas mesmas palavras do deputado Marcel Vanhatten. A ruptura já aconteceu, o golpe já foi dado, porque um país que não tem Constituição é um país fadado ao fracasso. Nós temos uma que foi vilipendiada, que foi rasgada e que praticamente não existe mais. Antes de passar a bola para o Fiuza, a gente vai acompanhar um trecho do senador Eduardo Girão, presidente da comissão, o que ele disse sobre os pedidos de manifestação dos ministros do TSE. Nós fizemos 5, essa é a 5ª, nós já fizemos 4 audiências públicas.
deputado general Girão. Aqui nessa comissão, o senhor esteve em algumas delas. Uma sobre o ativismo judicial. Chamamos ministros do Supremo aqui, não vieram. Fizemos uma sobre o inquérito das fake news, esse famigerado inquérito das fake news. Também chamamos ministros do Supremo, também não deram satisfação, não vieram. Fizemos um sobre segurança e transparência nas urnas, nas eleições. Chamamos aqui ministros do Supremo Tribunal Federal, não vieram, não deram satisfação. Agora, para ir a Nova York, a Oxford, a Lisboa, atendem, né, esse chamado, e a gente fica preocupado com isso, porque nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho, representando os brasileiros que nos trouxeram para cá. Fiuza, o que dizer dessa ausência dos ministros aí pela 5ª vez em audiência pública? Eles estão em outro mundo. Por isso que o Barroso fala, perdeu o mané. Ele não está nem aí. Ele não está mais relacionado com esses pobres mortais, com esses manés, né, que andam por aí, fazem requisições protocolares. Que protocolo o quê? Não tem protocolo nenhum. Muito bem lembrado pelo senador Girão, né? Eles vão para Congresso em Nova York, mas não atendem ao convite do Congresso brasileiro, Congresso Nacional. Vários convites foram feitos, né, durante ali conduções temerárias de inquéritos por parte de ministros do Supremo. A controvérsia estava absolutamente dada. Receberam convite e nem responderam. Nem responderam. Ou seja, como disse o deputado Marcel Van Hatten hoje, o STF já está agindo, né, para não reconhecer mais o Congresso como um poder independente, só se for um poder anexo e subjugado, como é a diretriz do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. E aparentemente o Arthur Lira, presidente da Câmara, vai na mesma linha agora, né, depois dessa eleição. A gente vê o seguinte, a Ana falou, o golpe foi dado. Então eu pergunto assim, quem acha que o golpe não foi dado, como é que explica, por exemplo, a questão das inserções de rádio? Porque a questão das inserções de rádio não acontece, não é um fato isolado. Ela está numa cachoeira de eventos, todos tendenciosos para uma mesma direção, que é a consagração do puro, imaculado Lula da Silva, o homem sem passado, que o próprio STF e TSE decidiram que assim deveria ser tratado, não só reabilitando para a eleição, como procedendo à censura. Censura de veículos de comunicação, e pior do que censura, obrigação de veículos de comunicação a dizer que o Lula é honesto. Isso aí não é golpe? Isso aí não é parte de um golpe? Essas ações ao arrepio de qualquer direito, elas são o quê? Elas são reconhecíveis, classificáveis como o quê? Então você tem, misteriosamente, né, sempre em desfavor do candidato Bolsonaro, você tem nesse caso, né, inserção, uma quantidade absurda de inserções a menos. E aí o TSE diz que não é com ele. O TSE que se mete até para obrigar direito de resposta. Fiscaliza tudo, não é isso? Fiscaliza o WhatsApp, né? Manda empresário, manda a polícia na porta de empresário, porque fiscalizou o WhatsApp. O que é isso, gente? Quem é que está compactuando com isso? Quem está em silêncio diante disso é rato, né? Não é mais homem, é rato. É muito covarde. Porque é um estado de coisas brutal, vai pegar para todo mundo, né? Como disse hoje a Bárbara na sessão, né, especial do Senado. Vai pegar para todo mundo. Isso aí vocês estão sancionando, vale tudo. Daqui a pouco chega em você, companheiro. Daqui a pouco chega em você. Você acha que você está blindado por quem? Né? Você é um inocente útil, ou de inocente você não tem nada. Então, de repente, você vê, diante desses indícios trazidos, vai lá o Alexandre de Moraes, dá uma canetada, diz que aquilo não procede, que é litigância de má-fé,
que é uso do fundo eleitoral. Ele inventa qualquer coisa. As teses do Alexandre de Moraes, ele criou um eufemismo chamado segunda geração de desordem informacional. Ele inventa qualquer coisa. E vai nas palestras, diz que aquilo é o direito, e o Jornal Nacional sanciona, faz a lavagem, como alguma coisa que presta e não um lixo autoritário, né? Então é isso aí, a gente está nesse estado de coisas lastimável. Hoje no Congresso nós vimos aí um ensaio de reação institucional, espero que isso prospere, né? E que se demonstre, né? Quer dizer, se isso tudo não é uma manobra, se esse conjunto aí de ações não é uma manobra que redunda num golpe, os autores dela têm que se explicar. Se não se explicarem, é isso. Estão achando que vão viver numa realidade paralela, perder o mané, não prestam contas a ninguém. Eu acho, Paula, que a população não vai aceitar esse tipo de coisa. Antes de passar a bola aqui para Augusto Nunes, a gente vai ouvir o desembargador aposentado Sebastião Coelho, que também participou da discussão hoje no Senado. Na hora que cantou o hino nacional, e todos com a mão na boca depois, 3 minutos de silêncio, eu pedi a palavra e falei naquele momento e defendi a prisão de Alexandre de Moraes. Eu não tenho redes sociais. Minha comunicação é só por WhatsApp, não tenho nenhuma rede social. Mas uma filha minha me disse, olha, pai, alguém escreveu aí que vai dar 3 dias para você estar em público se retratando. Eu estou aqui reafirmando, ao invés de me retratar. Augusto, me chamou a atenção que quando o desembargador aposentado falou em prender o Alexandre de Moraes, ele foi aplaudido, né? Bastante aplaudido. Pois é. Nós temos alguns termômetros para medir aí a temperatura, né? Da política, a popularidade, aí o respeito às instituições. Esse é um. Tá? Essa reação. A outra é a seguinte: quem pode andar nas ruas ou quem não pode. Eu acho que o desembargador não tem o menor problema, pelo contrário, vai ter dificuldade de andar porque será cumprimentado. E os ministros não podem andar em qualquer lugar do mundo onde haja brasileiros, porque eles serão hostilizados. Agora, quanto à consumação do golpe, é claro que foi dado o golpe. A própria abertura deste programa já mostra alguns efeitos do golpe. Nós não nos calamos, mas a Paula tem de avisar que se a gente sair do YouTube, é para acompanhar pelo Vimeo e tal. Quer dizer, esse tipo de precaução só existe quando há censura. A censura, tem a autocensura da imprensa covarde, do consórcio de imprensa, e tem a censura imposta a quem opina ou diz a verdade, né? Comenta fatos ou expõe fatos. E é uma cláusula pétrea da Constituição, não se pode mexer com a liberdade de expressão porque ela traz embutido o direito à informação, que é o direito de todo brasileiro. Se nós formos calados, vocês não terão uma opinião e, mais que isso, a informação correta. É o povo grande agredido. Agora, é claro, hoje a gente pode reconstituir as etapas do golpe. Que resultou nisso. A gente tem de abrir o programa com um alerta. Pois bem, o presidente Bolsonaro foi hostilizado pelo Supremo durante 4 anos e pela oposição também. Um presidiário condenado foi resgatado da cadeia pelos ministros do STF. O Tribunal Superior Eleitoral escolheu um lado e agiu como partido durante toda a campanha eleitoral. Todos os censurados são pessoas suspeitas de qualquer tipo de simpatia pelo governo, que ousaram comentar algum ato positivo do governo. O STF e o TSE ignoraram sistematicamente a Constituição e os códigos legais do país. Foi instituída a censura, com o silêncio cúmplice também do consórcio da imprensa.
Os ministros agora ignoram convites do Legislativo e tentarão ignorar até convocações quando eles estão disponíveis para tudo. O Barroso, nos últimos dias, passeou pelo Egito, tentou circular, não conseguiu, pelas ruas de Nova York e fez uma palestra para estudantes. Vai ao Congresso só para pressionar parlamentares e garantir a permanência das urnas, que são o fetiche dos ministros, né? E que são orgulho nacional, não podem ser tocadas. E não tem tempo só tem tempo para desrespeitar o Congresso. O Congresso deveria intimá-lo a comparecer para agravar a crise constitucional e institucional criada pelo Supremo Tribunal Federal. Eles é que são responsáveis por isso e eles é que devem pagar por isso.